Bom, olá pessoal. Continuando aqui o resumo, né, do livro do Pablo Marçal, Os Códigos dos Milhões. Então, a leitura de hoje é do capítulo 3 e capítulo 4. Né? E já vamos lá, direto então para o assunto aqui que é mais importante para a gente ganhar tempo. Capítulo 13, o Marçal ele fala muito sobre a chamada realidade imaginativa. Né? E aí eu fiz algumas anotações, tal, né, que eu acho que é super interessante, né? E aí vamos dar alguns exemplos, né? Porque às vezes quando ele fala, fica superficial, às vezes ou talvez complexo para entender realidade imaginativa, né? E vou dar alguns exemplos de realidade imaginativa. Vamos imaginar, por exemplo, um encontro, tá? Você de repente conheceu alguém, né? As nossas fases, tá? Vamos voltar lá atrás, que eu acho legal isso aí, né? Dos namorados ali. Então vai se produzir e tal, né? E a mulher tem toda aquela coisa assim de passa chapinha no cabelo, faz pintura, faz isso, faz aquilo, né? E a mesma forma que ela está imaginando ele, todo um príncipe, todo bem arrumado, todo elegante, todo educado, cortês, ao inverso também é real, né? Por isso que as mulheres se arrumam tanto e os homens também. Mas isso está na nossa imaginação. De repente a gente chega ao encontro e não é nada daquilo que a gente imaginava, tá? Uma outra situação bem assim, bem dia a dia, né? Eu acho que quem passou por isso, eu já passei por isso. Quando você está abrindo a sua empresa, e a nossa realidade imaginativa é que vai dar tudo certinho. A gente imagina uma linha linear ali, ó, aquela coisa assim, né? E a empresa, ela é isso, tá? Ela é altos e baixos, né? E tem esses problemas. Então não condiz. A nossa realidade imaginativa tem a grande expectativa de a empresa, ela dá tudo certinho. Lamento informar, vai dar errado, né? E no mundo real ela dá errado. Outra, pra gente só assim, mais uma pra gente entrar dentro dessa realidade imaginativa que eu acredito que Pablo Marçal quis deixar claro no livro, né? E eu tô colocando o meu ponto de vista, e é bom que todos, né, que estão vendo esse vídeo, todos do grupo aí, discorde ou concorde, eu não sei o que, né? Aliás, Cris, seria legal dar um nome pro grupo, tá? Né? Pra gente, quando falar grupo, a gente referenciar o grupo, né? Tudo bem lá, o nome do grupo é Grupo do Milhão, né? Mas tinha muitos. Então vamos, de repente, especificar isso aí, seria legal. Não sei, tá? É uma sugestão aí. Tô, assim, vamos dizer assim, alucinando aqui, tá? Bom, outra realidade imaginativa é uma viagem. Nós começamos a preparar a viagem e nós criamos na nossa mente assim aquela viagem sensacional, espetacular, que vai ser assim, vai ser assado, né? Nós imaginamos só coisas excelentes e de repente não, tá? Se você vai de carro, de repente você imaginou estar no local, né? Ou furou um pneu. Você vai de ônibus, de repente o ônibus quebrou no meio da estrada. Se você vai de avião, por exemplo, o seu voo é cancelado, aí atrasa 4, 5, 6 horas, né? E aí seu check-in também lá no hotel, você já perdeu um tempo. Quer dizer assim, olha só, quando o Marçal ele fala de realidade imaginativa, nós temos então, nós dividimos na nossa mente o mundo real e o mundo imaginário. Só que para nossa mente, vamos dizer assim, não existe, né, o mundo imaginário em si. Para nossa mente tudo é real. Tanto é que a gente cria uma sensação do que aquilo é real. Não me alonguei aqui, né? Vamos lá que eu quero ser rapidinho para comprimir nosso tempo, tá? Einstein tem uma fala, eu até anotei aqui, tá? Que ele fala o seguinte: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento em si, ele fala, é limitado. A nossa imaginação, ela transpassa qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo. Né? Mas voltando aqui no exemplo, né, do que é mundo real e o que o mundo que não seja real, um dos grandes exemplos é o medo. Né? Mas você fala assim, nossa, Paulo, como assim o medo? Né? Bom, vamos lá. Quantas pessoas não têm medo, no caso, de fazer uma viagem de avião, tá?
não tem nenhum problema, né? A pessoa, ela sente medo, né? Aí ela cria na cabeça dela um mundo que não é real. Por que não é real? Se você tem medo de viajar de avião, teoricamente você está deduzindo que o avião vai cair, certo? Mas o avião, ele decolou, foi, pousou e não caiu. Quer dizer, você criou uma situação muito grande na sua cabeça que não era real. Mas no mundo real, não é real o que você imaginou, né? Mas na sua cabeça passou sendo real. Fica meio confuso, tá? Mas ao longo a gente vai, assim, melhorando aí a situação. Vamos falar de roupa então, para ficar claro. De repente você põe uma roupa, ela caiu super bem para você. Você acha que ficou muito bem, tal, legal, aquela coisa toda, né? Mas imediatamente você instala na sua cabeça o que as pessoas vão pensar de ver você com aquela roupa. Aí vamos, né? Se é homem, vão me achar me exibido. Se é mulher, vão me achar oferecida ou alguma coisa assim, né? Então você vai ter o discernimento de escolher uma roupa legal, tal. Só que a pessoa, ela de repente começa a criar uma situação, né? Um problema na cabeça dela do que as pessoas vão pensar. Quer que eu fale uma coisa honestamente? Não faz a menor diferença o que as pessoas pensam ou não de você, né? Só que você gerou um medo, você colocou uma roupa e é capaz de você até trocar e não ir com aquela porque você ficou imaginando que alguém ia pensar alguma coisa errada de você. O que a gente tem que estar muito bem resolvido na questão dessa realidade imaginativa que o Marçal fala, tá bom? Né? Vamos lá para o próximo, então, para o próximo tópico. Ela questione as verdades. Às vezes, ela não é só sua. Ela é uma verdade que está na sua mente, não é um fato absoluto. Certas verdades, ela está na nossa cabeça, alguém plantou. Aí você fala, mas como assim, Paulo? Verdade é verdade, né? E agora vamos até esticar um pouquinho. Mentira é mentira, né? Aí tudo bem, eu concordo, né? Isso é verdade e isso é mentira. Né? Mas tem verdade que as pessoas transformam em mentira e tem mentira que as pessoas transformam em verdade. Vamos lá, vamos pegar o Evangelho. O Evangelho fala que a menor semente seria um grão de mostarda. Isso era uma verdade para a época de Jesus, é uma verdade absoluta. Mas hoje ela já deixou de ser verdade. Não que a semente de mostarda é mentira. Na época ela era. Hoje é a semente de morango. É a menor semente. Então a verdade, ela migrou, porque as coisas evoluíram também. Uma verdade ou uma mentira que contaram para nós a vida inteira. Vamos lá. Quem descobriu o Brasil? Até então, para mim, na minha geração de estudo, era Pedro Álvares Cabral. E nos documentos, até hoje, foi Cabral que descobriu, né? Mas depois, em outros estudos, a gente viu que Pero Vaz de Caminha foi um cidadão que chegou primeiro, né, a caminho das Índias, passou pelas Américas. Ele só não documentou. Então, mas não foi Pedro Álvares Cabral, né? Só que a escola não falava pra gente, não, olha, né, Pero Vaz de Caminha, ele estava ao caminho das Índias, tal, não sei o quê. Ele passou por aqui, mas não documentou. E veio os portugueses e falaram, eu descobri o Brasil. Mas nós temos documentado na nossa história e na nossa cabeça que foi Pedro Álvares Cabral. Faz alguma diferença esse tipo de verdade? Muda alguma coisa na sua vida? Não, tá? Então bora lá, a vida que segue, né? Não existe verdade absoluta, entendeu? Eu não quero impor nenhuma verdade aqui, eu tô colocando um ponto de vista. E aí a gente vai, assim, aprendendo e crescendo. Então, outro tópico, quando o Marçal ele fala aqui, né? Ele fala o seguinte, olha, comece a questionar. E quando ele deixa claro esse comece a questionar, ele complementa assim, porque nós temos que dar valor aos fatos, né? Ou seja, para as coisas reais. O mundo imaginativo, ele é bonito, ele é tudo perfeito no mundo imaginativo, né? Mas na vida real a parada é diferente. Agora, e nós temos que imaginar mesmo, a gente tem que criar imaginações, né? Para a gente sair daquele limite, vamos dizer, né? Nós ficamos às vezes muito presos, né? E o mundo real ele nos dá muito medo, vamos dizer, né? A gente sempre acaba assim vendo muito negativo e a imaginação ela gera possibilidade. Então é importante sim, tá? Eu anotei uma das questões do capítulo 3 que o Marçal ele questiona assim, né? O que é verdade? E olha que é pra gente refletir muito sobre isso, né? Sobre o que é verdade realmente, né?
O que a gente projetou que é verdade, o que falaram pra gente que é verdade, né? Eu vou mais além, o que a gente acredita que é ser rico, o que a gente acredita que é ser pobre. Tem um monte de situações aí que dentro desse o que é verdade, a gente corre o risco às vezes de transformar a verdade em erro e o erro em verdade, tá? Eu não tô dando a minha resposta da pergunta, né? Porque cada pergunta ela é individual, né? Mas só tô levantando aí uma questão pra gente refletir. E aí ele finaliza o capítulo 3 com a seguinte frase, né? Ele fala, repita isso, né? E ele descreve, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Meu dia será maravilhoso e eu vou fazer muito mais do que imagino, né? Olha que afirmação boa para cima, né? Para a gente se estimular. Então as afirmações positivas, ela é extremamente importante. Talvez elas possam até não ajudar, mas elas não atrapalham. Mas agora as afirmações negativas, isso atrapalha sim, tá? A hora que você se conformar, se falar assim, viu? Eu não sirvo mesmo, eu não isso, eu não aquilo, eu não... você começa a cair num mundo escuro, né, onde você não vê possibilidade. E quando você faz afirmações positivas, você passa a confiar em você. Olha só que diferença, né, de você se valorizar e começar a confiar em si mesmo, ou de você se depreciar, né, e você ficar se lamentando, e você vai cair no mar de lamentações, de murmúrio, e tudo dá errado, tudo dá isso, tudo dá aquilo, né? E aí vai dar errado, tá? Você determina a vida que quer ter. Bom, vamos lá pro capítulo 4, rapidão. Eu quero ver se eu consigo, assim, enxugar o máximo de tempo nesse vídeo aqui, né? Capítulo 4, o Marçal, ele começa falando assim, você precisa odiar a pobreza. Nossa, é até um lance assim, né? Odiar a pobreza, né? E às vezes a gente é tão apegado à pobreza, vamos dizer assim, né? Que a gente acha conforto na pobreza. Não, sou pobre, tá bom aqui e tal, né? E quando... Porque a pobreza, quando eu falo achar conforto na pobreza, é porque você não gera trabalho. Tá bom, não, do jeitinho que tá bom. Não, vamos pintar a casa. Não, tá bom, do jeito que tá. Olha só como a gente vai achando conforto na pobreza. A gente não quer melhorar. A questão não é financeira, o lance não é financeira, né? O lance é que a gente é o comodismo. Quanto menos eu fizer, tá bom. E aí, o Marçal fala, tá? A raiz da palavra pobreza é improdutivo. Ele cansa de falar isso e as pessoas talvez não pegou o código ainda, vamos dizer assim, né? Mas o grande lance é você sair da sua zona de conforto e aí sim você vai gerar riqueza. E a riqueza é estado mental, né? E à medida que você vai produzindo, você vai caminhando aí. Ele fala sobre, a sabedoria vertical trata do relacionamento espiritual com o Criador. E aí ele fala, a sabedoria horizontal é o fazer. O fazedor é aquele que sabe resolver coisas. Quando nós estamos conectados com Deus, o que é sabedoria horizontal? É fazer as nossas orações, isso aqui. Isso não quer dizer que a gente tem que ir na igreja, isso, aquilo. Se for, melhor, tal, né? Mas você não pode se deixar se contaminar pelos religiosos, tá? Eu diria para você que o religioso não tem a sabedoria vertical. Porque ele deixa ser conduzido pelo padre, pelo pastor, né, pelo rabino, seja quem for, vamos dizer, né? E aí ele passa a acreditar muito mais nas falas do rabino, ou do padre, ou do pastor, do que realmente ele, né? Ele não sente a confiança de falar direto com Deus. Essa sabedoria vertical, ela é extremamente importante para o nosso crescimento, né? Visto que a sabedoria horizontal é aquele cara, é o fazedor de coisas. Dentro da sabedoria horizontal, as pessoas que só buscam conforto, eles se distanciam da sabedoria, vamos dizer assim, vertical. Por quê? Um cara que ele não faz nada, a pessoa que ela não quer fazer nada, ela não lava uma louça, ela só vai ajuntando a louça na pia. Você acha que ela vai orar?
Você acha que ela vai conversar com Deus? Você acha que ela vai falar assim, buscar a sabedoria vertical? Não vai, porque ela não quer fazer nada, entendeu, né? E aí fica difícil realmente. Então, o Marçal, ele, sei lá, para mim deixou claro isso aí, né? Que a gente tem que conciliar as duas, né? Ou seja, quem tem a sabedoria vertical, esse acaba usando todas da horizontal e prosperando. Quem tem só a sabedoria vertical, ele não tem nenhum nem outro, né? Ele fica ali, ele vai no meio do caminho desanimando, penso eu, tá? O Marçal, ele fala assim, a sabedoria vem primeiro, depois vem a prosperidade. Então ele deixa claro isso aí no livro, né? Mas é pensar, é questionar, é discernir. A última pergunta do capítulo 4, quando ele fala assim, qual o sentimento imediato que vem na sua cabeça ao ouvir a palavra riqueza? Para mim, lá na minha juventude, ou infância, tal, isso, aquilo, né? A própria igreja ensinava para mim, vamos dizer assim, olha só como é que é poderoso, né? As programações mentais que nós temos, né? Olha, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí na minha cabeça, de criança, eu quero ser pobre. Tá louco? Eu quero entrar no reino dos céus, né? Que era o que a igreja pregava, né? Então a gente deseja ser pobre, porque a igreja, ela assim, não está falando que a igreja distorcia, não, só que ela não contava a história toda. E hoje nós sabemos, não vou nem repetir aqui, porque a gente já sabe o que era o fundo da agulha, tal, isso tudo no Antigo Egito, né? Mas só que a igreja, ela falava só esse trechinho. Olha, e aí as pessoas lá, né? A gente não tinha internet, isso, aquilo. Imagine década de 70, tá? Isso há 50 anos atrás. Então as pessoas, elas simplesmente, ela mantia aquela fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ninguém queria ser rico. E aí então, e o rico era ruim, eu tinha esse sentimento, te juro mesmo, tá? Eu trazia comigo no meu coração, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, vai se libertando, João 8,32, credes na verdade e a verdade vos libertará, né? E liberta a gente do quê? Da nossa ignorância, né? Da nossa falta de conhecimento, isso, aquilo. E aí você vai vendo que nada a ver, né? Que o rico, hoje eu sei isso, eu reconheço e oro pelos ricos, porque são ricos porque merecem, e são os ricos que mais ajudam os pobres. Dentro dessa pergunta que o Marçal colocou, né? Que sentimento, eu não gostava muito de rico não, tá? Lhe confesso que o rico era, vamos dizer assim, na minha cabeça, né? Além de não entrar no reino dos céus, ele era uma pessoa má, aquela pessoa que só explorava os pobres. Olha só, hein? Né, que coisa, e nada a ver, né? Imagine, o cara, ele tem uma empresa te dando trabalho, isso aqui ele está te explorando. Não, é lógico que ele tem, vamos falar de salário, tá, aí não vamos entrar no mérito da questão, salário é convenção e tá tudo bem, aí é profissão, tal, isso, aquilo, né? Mas isso não quer dizer que o rico é mau, entendeu? O rico, ele poderia simplesmente pegar a riqueza dele, botar lá em ações, isso, aquilo, e falar assim, beleza, vou cruzar os braços e não preciso trabalhar, né? Mas ele quer gerar emprego, ele quer ajudar pessoas. Indiretamente, o rico, ele ajuda sim, tá? E para finalizar, em Mateus 7, versículo 7, fala assim, tá? Eu anotei aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, você veja bem, Jesus já falava, né? Você tem que pedir. Você tem que bater. Se você não bater, as coisas não acontecem. Se você não buscar, as coisas não acontecem. Se você não buscar riqueza, a riqueza não vai acontecer na sua vida, né? Se você não entrar, não bater na porta de alguém, né? Ninguém vai te ajudar, né? E aí tem uma outra passagem que fala assim, recebeis mal porque pedis mal. E aí Jesus, ele complementa, né? Acaso um filho pede um peixe e o seu pai lhe dá uma serpente? Então é isso, Deus nunca vai dar uma serpente pra gente, né? À medida que nós
pedimos a riqueza para Deus, e nossa maior riqueza é o que nós temos, tá? Deus já deu tudo, saúde, né, família, somos saudáveis, temos 2 braços, aquilo a gente pode trabalhar. Conquistar a riqueza financeira é só uma questão de você evoluir, só isso, né? Evoluir na mente, de ser produtivo. Amém? Bom, esse é o resumo de hoje. Mais uma vez, lamento, eu acho que eu não consigo, né, compactar muito aí, né? Mas eu tô aprendendo, tá? E eu vou aprender, né? Uma das coisas eu acho que pro próximo eu vou ter, que eu não, se eu falar mais devagar, talvez eu me alongue mais ainda. Mas paz e bem para todo mundo aí, vamos lá. E grupo, vamos lá, força, tá? Vamos, independente dos erros. Quer ver o mundo imaginativo? Se o Paulo ficasse imaginando, pegando o capítulo 3 agora, imaginando, nossa, mas o que as pessoas vão pensar de mim, né? Fazendo vídeo, falando do livro dos códigos do milhão, né? Quem que ele acha que é? Eu não ia fazer, né? Eu falar, fulano vai falar mal, fulano vai achar, né? Não tô falando vocês do grupo, mas eu tô falando outras pessoas que vão acabar vendo, que eu vou postar nas minhas redes sociais. E as pessoas, tem gente que vai criticar e tá tudo bem, faz parte, né? Vamos aprender a lidar com as críticas. O que eu não posso é ficar refém do meu mundo imaginativo, achando que o outro vai pensar e eu deixar de ser produtivo por causa disso. Valeu? Até mais. Ou até o próximo, né? Até o próximo capítulo aí.